Durante anos, a Finlândia aparece entre os primeiros colocados no Relatório Mundial da Felicidade, um estudo divulgado anualmente que compara a qualidade de vida da população em diversos países. Sempre que esse ranking é publicado, a reação costuma ser a mesma. Muitas pessoas olham para a lista e fazem uma pergunta quase inevitável. Como um país tão frio, com invernos longos e pouca luz durante boa parte do ano, consegue ser considerado o lugar mais feliz do mundo? À primeira vista, essa ideia parece até contraditória. Afinal, quando imaginamos felicidade, normalmente pensamos em praias ensolaradas, clima agradável e pessoas sempre sorrindo. A Finlândia parece seguir exatamente o caminho oposto, e talvez seja justamente por isso que desperte tanta curiosidade. Localizada no extremo norte da Europa, a Finlândia faz fronteira com a Suécia, a Noruega e a Rússia. Grande parte do seu território é coberta por florestas, lagos e áreas preservadas, formando uma das paisagens naturais mais impressionantes do continente europeu. O país possui cerca de 188 mil lagos e milhões de árvores espalhadas por seu território, o que faz com que muitos o descrevam como um verdadeiro paraíso para quem gosta de natureza. Não é exagero dizer que, em muitos lugares, a floresta faz parte do cotidiano das pessoas da mesma forma que ruas e prédios fazem parte da rotina em grandes metrópoles. Apesar de possuir uma área relativamente grande, a população finlandesa é pequena. São pouco mais de 5 milhões de habitantes vivendo em um território onde a natureza ocupa muito mais espaço do que as cidades. Isso cria uma sensação de tranquilidade difícil de encontrar em boa parte do mundo. Mesmo na capital, Helsinki, é possível chegar rapidamente a parques, praias, ilhas e áreas verdes, mostrando que o desenvolvimento urbano aconteceu sem afastar completamente as pessoas do ambiente natural. Mas existe um detalhe importante que ajuda a entender a mentalidade dos finlandeses. Diferentemente de muitos países onde a felicidade costuma ser associada ao consumo, ao luxo ou à aparência de sucesso, na Finlândia esse conceito está muito mais ligado à estabilidade e ao equilíbrio. Para boa parte da população, viver bem significa ter segurança, acesso à saúde, educação de qualidade, tempo para a família, contato com a natureza e confiança de que o futuro será relativamente previsível. É uma ideia de felicidade muito diferente daquela vendida pelas redes sociais, onde tudo parece depender de ostentação ou conquistas materiais. Essa maneira de enxergar a vida influencia praticamente toda a sociedade. Os finlandeses costumam valorizar bastante a privacidade, o silêncio e o respeito pelo espaço das outras pessoas. Para muitos estrangeiros, isso causa estranhamento nos primeiros dias de visita. Em ônibus, elevadores ou salas de espera, por exemplo, ninguém sente a necessidade de conversar apenas para preencher o silêncio. Pelo contrário, permanecer em silêncio é considerado algo completamente natural e até confortável. Não significa que as pessoas sejam antipáticas, mas apenas que existe uma cultura diferente em relação à convivência social. Outro aspecto curioso é a enorme confiança existente entre os cidadãos e as instituições públicas. A população acredita, em sua maioria, que as regras devem ser respeitadas porque beneficiam toda a sociedade, e não apenas por medo de punições. Essa confiança se reflete em diversos aspectos da vida cotidiana, desde o funcionamento dos serviços públicos até a maneira como as pessoas utilizam espaços compartilhados. Mas será que essa fama de país mais feliz do mundo significa que os finlandeses vivem sorrindo o tempo todo? Ou será que a felicidade medida pelos estudos internacionais representa algo completamente diferente daquilo que a maioria das pessoas imagina? A resposta começa a aparecer quando observamos como funciona o cotidiano da população, seus hábitos, seus costumes e a forma surpreendente como eles encontraram equilíbrio entre uma natureza extremamente rigorosa e uma das sociedades mais organizadas do planeta. Para entender por que a Finlândia é considerada o país mais feliz do mundo, é preciso deixar de lado a ideia de que felicidade significa estar animado ou sorrindo o tempo inteiro. Na visão dos finlandeses, felicidade está muito mais relacionada à tranquilidade do que à euforia. É saber que você pode sair de casa com segurança, que seus filhos terão acesso a uma boa educação, que receberá atendimento médico quando precisar e que poderá construir uma vida estável sem viver constantemente preocupado com o futuro.
Essa sensação de segurança influencia diretamente a forma como as pessoas enxergam o dia a dia. Um dos pilares dessa estabilidade é o sistema educacional finlandês, frequentemente citado como um dos melhores do mundo. Diferentemente de muitos países, onde os estudantes passam por uma rotina intensa de provas e competição, a Finlândia adota uma abordagem que prioriza a aprendizagem de verdade. As crianças iniciam a vida escolar um pouco mais tarde do que em vários outros lugares, e os primeiros anos são voltados para desenvolver curiosidade, criatividade e autonomia. Os professores são profissionais altamente qualificados e bastante respeitados pela sociedade, já que a profissão exige uma formação rigorosa e um processo seletivo bastante competitivo. Outro ponto que chama atenção é a relação entre trabalho e qualidade de vida. Os finlandeses valorizam muito o tempo livre e acreditam que trabalhar mais horas nem sempre significa produzir mais. Muitas empresas incentivam um ambiente equilibrado, onde produtividade e bem-estar caminham juntos. Quando o expediente termina, é comum que as pessoas realmente desconectem do trabalho para aproveitar momentos com a família, praticar esportes ou simplesmente descansar. Essa separação entre vida profissional e vida pessoal ajuda a reduzir o estresse e contribui para uma rotina mais saudável. A natureza também exerce um papel fundamental na cultura do país. Existe uma tradição conhecida como o direito de todos, que permite às pessoas caminhar, acampar, colher frutas silvestres e aproveitar áreas naturais, mesmo quando elas pertencem a propriedades privadas, desde que tudo seja feito com respeito ao meio ambiente e sem causar danos. Esse costume mostra o quanto a natureza é vista como um patrimônio coletivo e faz parte da identidade nacional. Outro hábito bastante conhecido é a sauna. Embora muitas pessoas associem a sauna apenas ao relaxamento, para os finlandeses ela representa muito mais do que isso. Ela faz parte da rotina familiar, dos encontros entre amigos e até de algumas reuniões de trabalho. Estima-se que existam mais saunas do que carros em determinadas regiões do país, um número impressionante para uma população relativamente pequena. Para muitos moradores, a sauna é um espaço onde o corpo e a mente descansam, reforçando a ideia de equilíbrio que aparece em praticamente todos os aspectos da vida finlandesa. Mesmo assim, quem imagina que viver na Finlândia significa levar uma vida perfeita pode se surpreender. O país também enfrenta desafios relacionados ao clima, ao custo de vida e até ao comportamento reservado de sua população. E são justamente essas características, muitas vezes pouco comentadas fora da Europa, que ajudam a mostrar uma imagem muito mais completa da vida no país mais feliz do mundo. Depois de conhecer tantos aspectos positivos, é natural imaginar que a Finlândia seja um lugar sem grandes dificuldades. Mas a realidade é bem diferente. Assim como qualquer outro país, ela também enfrenta desafios que fazem parte da vida cotidiana de sua população. A diferença é que esses problemas raramente aparecem quando vemos apenas fotografias das paisagens cobertas de neve ou quando ouvimos falar dos famosos rankings de felicidade. Conhecer esse outro lado é essencial para entender por que a Finlândia é admirada no mundo inteiro, mas ainda assim está longe de ser um lugar perfeito. O primeiro desafio é o clima. Para muitas pessoas, viver durante meses com temperaturas negativas não é algo fácil de imaginar. Em algumas regiões do norte do país, o inverno pode durar boa parte do ano, com neve cobrindo as ruas por vários meses. Além do frio intenso, existe outro fator que influencia bastante o humor da população: a falta de luz natural. Durante o inverno, os dias ficam extremamente curtos e, em algumas áreas próximas ao Círculo Polar Ártico, o sol praticamente não aparece durante semanas. Essa condição pode afetar o organismo, alterar o sono e contribuir para casos de depressão sazonal, um problema levado muito a sério pelas autoridades de saúde. Os próprios finlandeses desenvolveram estratégias para lidar com essa realidade. Muitas pessoas praticam atividades físicas regularmente, utilizam iluminação especial dentro de casa e aproveitam ao máximo as poucas horas de luz durante o inverno. Sempre que o clima permite, caminhar ao ar livre continua sendo um hábito comum, mostrando que eles aprenderam a adaptar a rotina em vez de simplesmente reclamar das condições climáticas. Outro ponto que costuma surpreender estrangeiros é o comportamento reservado da população. Fazer amizade na Finlândia pode levar mais tempo do que em países onde as pessoas costumam conversar facilmente com desconhecidos. Em locais públicos,
o silêncio faz parte da convivência e dificilmente alguém inicia uma conversa sem um motivo específico. Para quem vem de culturas mais comunicativas, essa característica pode causar a impressão de que os finlandeses são frios ou distantes. No entanto, quem convive por mais tempo descobre que a realidade é diferente. Eles apenas preferem construir relações de forma mais lenta, valorizando confiança e sinceridade acima de interações superficiais. O custo de vida também merece atenção. Embora os salários sejam relativamente altos, morar nas principais cidades pode ser caro, principalmente quando falamos de aluguel, alimentação e alguns serviços. Ainda assim, muitos moradores afirmam que o retorno aparece na qualidade dos serviços públicos, na segurança e na infraestrutura oferecida pelo país. É uma troca que boa parte da população considera justa, mesmo exigindo planejamento financeiro. Existe ainda outro aspecto curioso que costuma surpreender visitantes: a tranquilidade das cidades. Em muitos lugares, o silêncio é tão presente que chega a causar estranhamento para quem vem de grandes centros urbanos movimentados. Não há buzinas constantes, multidões apressadas ou trânsito caótico na maior parte do tempo. Essa calma faz parte do estilo de vida finlandês e ajuda a reduzir o estresse diário, mas algumas pessoas podem sentir falta de uma vida social mais agitada ou de atividades disponíveis durante a madrugada. Mesmo enfrentando todos esses desafios, a Finlândia continua sendo uma referência internacional em qualidade de vida. Talvez porque seus habitantes não esperem que a felicidade venha da ausência de problemas, mas da capacidade de enfrentá-los com equilíbrio, planejamento e confiança. E é justamente essa maneira de enxergar a vida que prepara o caminho para entender por que, ano após ano, o país continua sendo apontado como um dos melhores lugares do mundo para viver. Agora, eu quero saber o que vocês acham sobre o título de O País Mais Feliz do Mundo. Até aqui no vídeo justifica esse título? Ou é um exagero definir assim? Deixe o seu comentário, quero saber o que vocês acham. Depois de conhecer a natureza, a cultura, os hábitos e os desafios da Finlândia, fica muito mais fácil responder a pergunta que deu origem a este vídeo. Afinal, por que esse pequeno país do norte da Europa continua sendo considerado o mais feliz do mundo? A resposta pode surpreender, porque ela não está em um único fator. Não existe uma lei especial, uma tradição secreta ou uma fórmula mágica que transforme automaticamente seus moradores em pessoas felizes. O que existe é uma combinação de elementos que, juntos, criam uma sensação de estabilidade que poucos países conseguiram alcançar. Quando os pesquisadores elaboram o Relatório Mundial da Felicidade, eles não perguntam simplesmente se as pessoas estão sorrindo ou se tiveram um bom dia. O estudo leva em consideração fatores como renda, expectativa de vida, apoio social, liberdade para fazer escolhas, confiança nas instituições e percepção de corrupção. Em praticamente todos esses aspectos, a Finlândia costuma apresentar resultados muito positivos. Isso explica por que o país permanece entre os primeiros colocados ano após ano, mesmo enfrentando invernos rigorosos e longos períodos de escuridão. Talvez a maior lição deixada pela Finlândia seja justamente a diferença entre felicidade e bem-estar. Em muitas partes do mundo, felicidade costuma ser associada a momentos de euforia, viagens, consumo ou conquistas materiais. Já os finlandeses parecem acreditar que uma vida boa é construída através da estabilidade, da confiança e da tranquilidade. Saber que você poderá andar pelas ruas com segurança, que terá acesso a serviços públicos de qualidade e que seus filhos crescerão em um ambiente seguro gera uma sensação de paz que dificilmente aparece em fotografias, mas faz enorme diferença ao longo dos anos. Outro aspecto admirável é a relação da população com a natureza. Mesmo vivendo em um dos países mais desenvolvidos do planeta, os finlandeses continuam preservando florestas, lagos e parques nacionais com enorme cuidado. A natureza não é vista apenas como um lugar para férias ou lazer, mas como parte da própria identidade nacional. Caminhar entre árvores, pescar em um lago ou passar um fim de semana em uma pequena cabana isolada faz parte da rotina de milhares de famílias. Para muitos moradores, esses momentos representam uma forma de recuperar o equilíbrio em meio às responsabilidades do cotidiano.
Essa valorização da simplicidade aparece em diversos aspectos da cultura. Ao contrário da ideia de que sucesso está ligado ao consumo exagerado, muitos finlandeses preferem uma vida mais discreta. Casas confortáveis, tempo com a família, contato com amigos próximos e momentos de descanso costumam ter mais importância do que ostentar riqueza. Isso não significa que as pessoas não tenham ambição ou não busquem crescimento profissional, mas existe uma preocupação constante em manter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É claro que a Finlândia também enfrenta dificuldades. O clima continua sendo um desafio para muitos moradores. O custo de vida é elevado e adaptar-se ao estilo reservado da população pode exigir paciência, principalmente para estrangeiros. Ainda assim, esses obstáculos parecem não ser suficientes para diminuir a confiança que os próprios finlandeses têm em seu país. Eles sabem que existem problemas, mas também acreditam que a sociedade possui capacidade para enfrentá-los de maneira organizada e responsável. Talvez seja justamente essa confiança coletiva o maior patrimônio da Finlândia. Quando cidadãos acreditam nas instituições, respeitam regras, colaboram uns com os outros e pensam no bem comum, torna-se muito mais fácil construir uma sociedade estável. Esse processo não aconteceu da noite para o dia. Foi resultado de décadas de investimentos em educação, saúde, infraestrutura, inovação e participação da população nas decisões que moldaram o país. No fim das contas, a Finlândia mostra que felicidade não significa viver sem dificuldades. Significa viver em um lugar onde as pessoas sentem que podem planejar o futuro com segurança, criar seus filhos em um ambiente saudável e confiar que a sociedade continuará funcionando mesmo diante dos desafios. Essa sensação de estabilidade vale muito mais do que qualquer imagem perfeita mostrada nas redes sociais. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se surpreende ao conhecer a Finlândia. O país mais feliz do mundo não conquistou esse título porque seus moradores vivem sorrindo o tempo inteiro. Ele conquistou essa reputação porque construiu uma sociedade onde milhões de pessoas conseguem levar uma vida equilibrada, segura e previsível, mesmo enfrentando um dos climas mais rigorosos da Europa. No final, a maior curiosidade não é descobrir por que a Finlândia ocupa o primeiro lugar nas pesquisas de felicidade. A verdadeira pergunta é: quantos países estariam dispostos a investir durante décadas em educação, confiança e planejamento para alcançar resultados semelhantes? Talvez essa seja a resposta que o mundo inteiro ainda está tentando encontrar. Agora, se você ficou até aqui no vídeo, escreva. Eu fiquei e também deixe o like e inscreva-se para apoiar o canal. Eu vou deixar uma indicação de vídeo para vocês continuarem assistindo, vai aparecer aqui na tela final.